Pessoal, um bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 16 de dezembro de 2021, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, do curso técnico integrado em agropecuária. E hoje a gente vai dar um passo a mais, né, na análise, no estudo e nas leituras acerca, né, de filosofia contemporânea. E nós vamos conhecer hoje um filósofo muito interessante, muito legal, muito enigmático também, que vai trazer uma contribuição muito importante, né, para a história da filosofia e para a nossa vida de modo geral. Tá? Esse autor, durante muito tempo, ele não foi tão reconhecido e tão aceito em função de alguns acontecimentos da sua vida pessoal, mas é, sem dúvida alguma, um autor dos mais importantes da filosofia no século XX. Tá? É um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Eu tenho um exemplar uma das suas obras, né, nessa coleção Os Pensadores, da qual eu também disponibilizei lá para vocês no Moodle, está lá para a leitura de vocês, e também disponibilizei no Moodle um outro texto, que é desse livrinho aqui, do professor Ricardo Tim de Souza, que é professor, foi meu professor na faculdade, é professor na PUC de Porto Alegre, é uma figura bem importante hoje no cenário nacional para discutir temas ligados à filosofia e à metafísica, né? Ou ontologia também, que é uma área da filosofia. E muito do que eu vou falar na aula dele, na aula de hoje, tem a ver com esse texto que está disponível para vocês lerem também. Tá? A aula de hoje é bem importante porque também nós teremos um questionário que eu vou disponibilizar para vocês responderem, tá? Após a aula, após a leitura dos textos, devem responder um questionário, tá? Esse questionário é relativamente simples, são questões descritivas, questões mais de compreensão, de síntese do pensamento, né, da filosofia contemporânea, principalmente a partir das ideias do Heidegger. Tá? Bom, então, pessoal, eu vou projetar aqui a minha tela e a gente prossegue a partir dessa projeção. Tá? Como eu havia falado para vocês, a gente vai estudar um pouco do pensamento desse filósofo chamado Martin Heidegger. Óbvio que há muitos outros aspectos dentro do seu pensamento, mas a gente vai se concentrar em algumas das ideias centrais do Heidegger. Tá? Bom, antes da gente tratar especificamente, né, do seu pensamento, nos seus detalhes, vale a pena a gente fazer um resgate aí de algumas ideias importantes que eu já tenho falado para vocês, né, mas é sempre bom relembrar. Tá? O Heidegger é precursor de uma das correntes. Na verdade, no século XX vão surgir duas correntes filosóficas bem importantes: fenomenologia e a hermenêutica. Né? A hermenêutica, na verdade, não não surge necessariamente no século XX, né? Mas ela vai ser uma das grandes vertentes, uma das grandes formas, né, de fazer filosofia que vão ser bem importantes. Mas, de modo geral, essas duas concepções, a fenomenologia e a hermenêutica, e o existencialismo depois também, elas tratam da seguinte ideia, né? Lembrando sempre que não há um consenso absoluto, definitivo, sobre a ideia de que exista propriamente uma filosofia contemporânea, no sentido que nós conhecemos o que chamamos de filosofia moderna. Né? A gente ainda está, a discussão filosófica ainda está se voltando para esse período, né, do século XX, e avaliando se de fato há uma ruptura total com o pensamento moderno ou se são críticas pontuais à filosofia moderna e que nós ainda estaríamos dentro desse contexto de filosofia moderna. Tá? Então, mas uma ideia que a gente deve ter presente aqui nesse contexto é que há uma certa uma disputa entre filosofia e ciência. Né? E dentro dessa disputa, parece que a ciência seria mais confiável do que a filosofia, relegando a filosofia a um status inferior. Ainda há pessoas que acreditam nisso, né? Imaginando que a ciência, pelo fato de fazer experiências, pelo fato de ser mais demonstrável empiricamente, parece que a ciência seria mais confiável do que a filosofia.
essas duas áreas da filosofia, a lógica e a epistemologia, passam a ser tratadas como problemas psicológicos e não mais como filosóficos, né? E aí nós vamos ter todo um esforço, né, tanto da lógica como da epistemologia, para tentar se aproximar do que a ciência fazia, né? Que era muito mais um pensamento estruturado por meio de raciocínios, né, métodos dedutivos e indutivos, né? A própria lógica passa a ser muito mais uma área ligada à própria ciência do que propriamente a filosofia, né? E a epistemologia também passa a assumir um papel quase que somente de fundamentação da atividade científica, né? Então, nós vamos ter uma série de filósofos, né? O Schilling, Carnap, Popper, uma série de filósofos que vão, de certa forma, buscar apenas a fundamentação da atividade científica e muitos aspectos da filosofia vão passar a ser desconsiderados, né? Só que tem uma reação, vamos dizer assim, né, dos filósofos mais que estão preocupados mais com a reflexão sobre o sentido do ser, sobre a pergunta sobre o que é o ser humano, e aí e eles fazem isso com base na seguinte ideia: a ciência não pode estudar conhecimentos que são a priori, pois há conhecimentos que são adquiridos por meio dos sentidos, tal como a ciência. De fato, existem conhecimentos que são adquiridos por meio dos sentidos, tal como a ciência faz. Mas existe um campo que ainda permanece em aberto, que é o campo dos fenômenos. E aí a gente vai ver também depois o que são fenômenos, né? Mas para os nossos limites, essa é a reflexão inicial. A ciência, ela estuda de fato as coisas como elas são no mundo material, mas existe um tipo de conhecimento que é anterior a isso. É um conhecimento a priori, como se chama em filosofia, né? É um tipo de conhecimento que está muito mais no campo do sentido das coisas do que propriamente no campo da empiria, no campo da experiência, daquilo que a gente pode ver e observar, tá? É dentro desse cenário que a gente vai ver também, por exemplo, tem um autor, eu disponibilizei esse texto também para vocês, que é o Christian Berten, se não me engano, que ele vai dizer o seguinte, né? Que a história do pensamento ocidental é o único caminho que se oferece à nossa meditação para nos abrir a verdade daquilo que aparece no mundo. Por exemplo, a verdade sobre o que é a técnica. Então, assim, pessoal, uma coisa, Luciano, você que está aqui também pode perceber isso, eu espero que você consiga perceber isso, que é o seguinte, ó, uma coisa é o campo da técnica. Por exemplo, você vai lá fazer lá no campo, vai fazer, sei lá, um tratamento de um animal, né? Da doença de um cavalo, por exemplo. Isso é uma coisa, né? Que é a dimensão técnica, certo? É você lá fazer uma experiência, é você lá fazer um tratamento, né? Para, sei lá, verminoses, ou alguma doença que abate lá um animal, ou fazer a observação de uma pastagem, né? Qual que é o seu ganho para o solo, né? Por que uma vegetação faz bem para o solo? Isso é uma dimensão, tá? Isso é o campo da técnica, certo? Mas existe algo que é anterior a isso, que é o que comumente as pessoas chamam de teoria, tá? A teoria, ela resulta da observação dessa técnica, mas existe uma outra dimensão ainda anterior à teoria, que é o seguinte, né? Por que se está fazendo isso? Por que as pessoas hoje, né, no século XXI, no século XX isso se tornou muito forte, né? Já desde a modernidade isso passou a ser muito forte. Por que as pessoas querem ter esse controle das coisas? Esse domínio sobre o mundo, esse domínio sobre a natureza? Muito bem, de certa forma, auxiliado pela técnica, muito bem desenvolvido pela essa dimensão técnica. A pergunta é sobre o sentido de tudo isso. Por que nós estamos fazendo isso? Tá? E aí que entra o nosso filósofo, o Martin Heidegger, né? E segundo ele, a gente pode considerar que o conjunto da filosofia ocidental, da metafísica, da filosofia mais profunda, ele é como uma lenta deriva na direção de formas cada vez mais racionalizadas e cada vez mais performantes do saber, cujo desembocar não é outra coisa que a própria ciência e tecnologia modernas. Então, o Heidegger vai dizer que por que os técnicos, né, por exemplo, um técnico em agropecuária, por que ele existe? Né? É porque
ele é resultado de um longo processo de transformação da ação humana sobre o mundo que vai gerar esse sujeito aí, né? O especialista, o técnico, a pessoa que tem uma formação, o técnico administrativo, o técnico em informática, o técnico em agropecuária, o técnico em comércio, o próprio Instituto Federal, né? Porque o nome do nosso campus é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. A ciência e a tecnologia, elas são a forma mais perfeita, vamos dizer assim, mais performatizada do saber, tá? E esse processo, ele começou já há muito tempo. Toda a história da filosofia, ela é parte desse processo aí, tá? E aqui vem a grande novidade do Heidegger, né? Que é a ideia seguinte. Ele vai dizer que esse processo não é uma... E aqui, Luciano e turma, prestem muita atenção. Esse processo, esse longo processo, lento processo, ele não é um processo que vai na direção de um aprofundamento de mais verdade. Ao contrário disso, ele é um longo caminho de esquecimento do sentido da nossa condição de humanidade. Então, diz lá o Berten, todo o nosso saber, em última instância, nos conduz para uma espécie de niilismo, para uma ausência de sentido, tá? Então, assim, as pessoas se tornem, aqui queria uma atenção especial de vocês, os indivíduos, se eles não fizerem uma análise filosófica do que eles estão fazendo, eles acabam se reduzindo a se transformarem em especialistas em desenvolver alguma técnica, que muitas vezes ela está ausente de sentido. É isso que o Heidegger vai criticar na filosofia moderna, né? Que a filosofia moderna seria o ápice, a cereja do bolo desse processo como um todo, né? E aí a discussão contemporânea ela se dá exatamente nesse ponto. Bom, mas será que a forma mais perfeita, a forma mais elaborada, a performance melhor do ser humano é reduzir a essa dimensão técnica? É reduzir a ciência e tecnologias modernas? Será que essa é a forma mais elaborada da condição humana? E o Heidegger, a essa pergunta, ele vai dizer que não. Que, na verdade, essa forma de desenvolvimento técnico, científico e tecnológico, cada vez mais performática, ela é a verdadeira expressão da ausência de sentido de humanidade. Tá? Bom, da onde que o Heidegger tira tudo isso, pessoal? E aqui o máximo que a gente pode fazer sempre é levantar algumas hipóteses. Primeiro, algumas hipóteses gerais acerca do pensamento heideggeriano. A gente tem que voltar... Primeiro, o Heidegger viveu... Deixa eu ver bem certinho aqui o ano que ele nasceu e que ele morreu. Heidegger viveu no final do século XIX até... deixa eu ver onde é que está aqui. Ele nasceu em 1889. 1889. E faleceu... Deixa eu ver aqui... Então, no finalzinho do dia da proclamação, no ano da proclamação da República no Brasil, né, 1889, e faleceu em 1976. Né? Então, ele viveu finalzinho, nasceu, era criança, né, no finalzinho do século XIX, mas ele viveu a primeira parte do século XX, né, e que foi a parte que ele mais acompanhou. Heidegger era alemão, né? E qual que era o contexto, então, em que Heidegger viveu? Aqui eu listei alguns tópicos, 5 pontos, né, que aí eu me apoiei nesse texto do professor Ricardo Tim de Souza, em que ele fala um pouco sobre o pensamento do Heidegger, né? Esse é um livro que fala sobre filosofia contemporânea ou filosofia pós-moderna, né? Então diz ele lá o seguinte, né? E nesse contexto aí da primeira metade do século XX, é um contexto de muitas desordens políticas e sociais da Europa. Vale lembrar, né, que, por exemplo, entre 1914 e 1918 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Tá? Heidegger viveu esse período, viveu essa época. Né? Em 1914 ele estava começando os seus estudos de doutorado. Né? Em 25 anos ele estava ingressando no doutorado em filosofia. Né? E ele então já acompanha, exatamente em 1914, ele já começa a acompanhar toda a desordem política
e social, né, pessoal? Uma guerra não é algo simples, né? Causa muita desordem. E aí o que ele escreve, né? Ele faz parte, né, de um grupo de intelectuais, de certa forma, que não estava tão maravilhado pelos deslumbramentos, né, que o maquinismo, o professor Ricardo Tinem de Souza chama isso, né, a toda a tecnologia disponível na época, né? E ele estava muito mais ligado a um grupo que estava pensando, né, assim como a gente viu na semana passada, né, o Nietzsche e o Freud, né, eles estão muito mais ligados a esses grupos que estão observando uma certa ausência de sentido, né, uma corrosão do sentido da humanidade, né? E aí a conclusão que eles chegam é que esse modelo civilizatório da modernidade estava chegando ao fim. Tá? Aliado a isso, né, tudo isso está acontecendo num momento em que há muito medo e insegurança sobre a Europa e, de certa forma, o mundo como um todo, né, já que a guerra se expandiu para o mundo ocidental como um todo. Tá? Então, é nesse contexto aí que o Heidegger vive e está agindo. Tem um filme, eu até coloquei aqui a capa do filme para vocês. Esse filme está disponível todo ele no YouTube, vocês podem assistir quando quiserem, né? O filme chama-se O Ovo da Serpente. É desse diretor da Suécia, se não me engano, Ingmar Bergman, né? Assim, ele é precursor de um cinema totalmente diferente, né? Não é o cinema hollywoodiano, é um cinema assim com uma proposta totalmente diferente. E o Bergman, nesse filme, ele mostra assim todo o que estava acontecendo, né, na Europa anterior ao nazismo, né? Porque o nazismo não foi uma coisa assim, pá, aconteceu a guerra, começou a guerra e de repente, né? Não, há uma série de acontecimentos, um caldo cultural, social, político, econômico que está se gestando, que vai fazer aflorar, né, depois o que foi a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, então, por que esse nome, né? O ovo da serpente, né? Não sei se vocês já visualizaram isso, né? Eu, particularmente, nunca vi, né? Como que é um ovo de serpente, de cobra, né? Mas ele é um ovo que você consegue visualizar dentro o que está ali dentro, né? Mas muitas vezes ele é uma camada fina, né? É uma pele fina que protege o que está ali dentro, né? Que é a serpente. Então é uma metáfora que ele utiliza, né? O Bergman utiliza, que era visível o que estava acontecendo na Europa. Era visível que ia acontecer uma tragédia. Era visível que ia acontecer algo aterrorizante, como foi a Segunda Guerra Mundial e, né, todas as barbáries decorrentes disso. Né? Só que você precisava ter um olhar atento a isso. Né? O que não aconteceu, principalmente por pessoas, né, da sociedade europeia que estavam, de certa forma, vislumbradas, né, com as conquistas que o mundo estava, de certa forma, as conquistas materiais que o mundo estava se beneficiando. Algumas pessoas estavam se beneficiando. Né? Então, esse é o contexto que o Heidegger está inserido. É um contexto de corrosão de sentido, é um contexto de insegurança, é um contexto de desordem. É esse contexto que é nesse contexto que o Heidegger vai produzir a sua filosofia. Tá? Bom, então, primeiro, a principal obra do Martin Heidegger é um livro chamado Ser e Tempo. Esse livro, Ser e Tempo, ele foi publicado pela primeira vez em 1927. Heidegger era bem jovem, tinha 38 anos, né? E é um livro assim que ele é o principal livro do Heidegger, mas que a gente tem a noção assim que ao ler o livro a gente vai ver que ele parece estar incompleto. Né? O Heidegger previa escrever mais acerca desse livro. Né? Ele não concluiu essa obra. Né? Tem uma página não muito feliz no período do Heidegger. Em 1933, né? Em março de 1933, vocês sabem o que aconteceu na Alemanha, né? O Partido Nazista chega ao poder, Hitler é eleito chanceler alemão, é o primeiro ministro, né? A figura de mais poder na Alemanha, assim como agora tinha Angela Merkel, e agora vai assumir outro chanceler. O Heidegger foi eleito pelo voto, né?
foi eleito para ser chanceler alemão, em 1933. E aí, em 1933, ele passa a nomear os representantes, né, os seus aliados políticos, para ocupar cargos. E em abril de 1933, se não me engano, o Heidegger é eleito reitor da Universidade de Freiburg, se não me engano. Deixa eu ver aqui bem certinho. Não sei se era Freiburg ou Heidelberg. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está aqui? Heidegger, publica. Heidegger torna-se o primeiro reitor da Universidade de Freiburg, exatamente. Reitor nacional socialista. Ele é o primeiro reitor nazista, pessoal. Ele foi reitor, foi o primeiro reitor a ser nomeado pelo Partido Nazista na Alemanha, né? Na Universidade de Freiburg. Né? Assim como, por exemplo, os institutos federais hoje têm eleição, né? Mas, por exemplo, quem nomeia o reitor do Instituto Federal é o presidente da República, né? Tem a eleição, mas se o presidente da República resolver não nomear o reitor eleito pela população, ele pode, né? O Hitler fez isso na Alemanha, né? Ele nomeou o Heidegger o primeiro reitor primeiro reitor nazista, né? A gente pode dizer. Então, o Heidegger tem essa pecha colada aí na sua trajetória de ter sido um reitor de uma universidade importante, né? A Universidade de Freiburg, que era uma universidade grande na Europa, né? E foi nomeado pelo Hitler em abril de 1933. E aí, logo na sequência, aqui não fala disso, não, em 1930, então ele foi nomeado reitor em 1933, em abril de 1933, e em março, na verdade, em fevereiro de 1934, ele já pede demissão, né? Abandona a Universidade de Freiburg, se ausenta, né, dessa tarefa de ser reitor e vai fazer filosofia totalmente afastado, né, da universidade. E aí, ele continua sendo professor, né, mas ele não é mais vinculado à Universidade de Freiburg, né? Exatamente porque ele começou a perceber, a ver, né, o que estava por vir na Alemanha, em 1934 já, né? A guerra começa em 1939, 5 anos depois, né? Mas ele já tinha percebido que aquela canoa ela tinha furos, era uma canoa furada e que iria afundar logo na sequência, o que de fato aconteceu, tá? Mas o que nos interessa aqui não é a vida particular do Heidegger, mas sim a sua filosofia, né? Então, como eu falava para vocês, o Heidegger ele é partícipe daquele grupo de intelectuais que via na modernidade os seus perigos, né? E ele vai dizer o seguinte, né? Tanto a ciência como as tecnologias modernas, elas têm se revelado muito mais desumanizadoras e fugazes do que, de fato, o ápice da humanidade, principalmente nesse contexto. Talvez hoje já não mais, né, pessoal? Talvez hoje a ciência e a tecnologia elas possam estar muito mais a serviço, de fato, dos seres humanos, né? Mas nesse contexto lá dos anos 30, final dos anos 1920, início dos anos 30, a ciência e as tecnologias elas estavam sendo muito mais desumanizadoras, pessoal. Vejam bem, ó, analisem. Luciano, pare e pense aqui comigo um pouquinho, isso que está presente aqui agora. Sim. Se desenvolveu tecnologia para matar seres humanos, deliberadamente. As pessoas que o Partido Nazista não gostava, ela mandava para campos de trabalhos forçados, homossexuais, judeus, doentes, velhos, pessoas que não eram mais necessárias, vamos dizer assim, para o regime, né, para o Reich, né, para o Império Alemão, elas eram destinadas para campos de trabalhos forçados, os famosos campos de concentração, e elas eram condenadas literalmente à morte. Elas eram assim, elas eram colocadas em oferenda, né, para o grande desfecho do Reich alemão. Então, o Heidegger, quando olha para isso, diz assim, ó, não tem porquê, não faz sentido. Não faz sentido você desenvolver uma ciência para terminar com seres humanos, para exterminar seres humanos, né? E aí é que ele vem desenvolver a sua tese, né? Ele vai dizer que a partir da modernidade ocidental tem se presenciado uma desagregação e uma ausência de sentido. É como se o ser, né, o ser humano, tivesse se escondido, estivesse perdido, oculto, ou, como ele diz, esquecido, né? É como se alguma coisa no meio do caminho tivesse feito com que os seres humanos tivessem não mais pensado sobre o sentido de ser humano, tá? Porque vejam bem, Luciano pode me acompanhar no raciocínio aqui. O ser, a palavra ser,
designa um verbo, uma ação, tá? Assim como correr, caminhar, pular, trabalhar, são ações, a palavra ser é um verbo, que ela indica uma ação. Qual é que é a ação do verbo ser? É pensar, refletir sobre o sentido da nossa condição de seres humanos, tá? E aí o Heidegger vai dizer que, na verdade, o que a filosofia moderna fez foi ocultar essa pergunta sobre o sentido do ser, sobre a reflexão da nossa condição enquanto seres humanos, sobre o que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer, né? E aí nós temos a ideia, vejam, o nome do livro é Ser e Tempo, porque o Heidegger não dissocia as coisas, né? Veja a palavra, a letra E, a conjunção E, ser e tempo, ela coloca as duas coisas juntas, né? Nós temos um tempo, a nossa vida é no tempo, o ser é no tempo, o ser acontece no tempo, tá? É ali que a condição humana encontra-se, realiza-se, se faz presente, né? E segundo Heidegger, a técnica e a ciência e a tecnologias modernas, elas encontraram formas de ocultar essa relação do ser humano com o tempo, né? Ela se transformou tão instrumentalizada, ela foi colocada tanto a serviço, né, de finalidades muitas vezes não pensadas pelos seres humanos, tá? E aí que o Heidegger, então, lança algumas perguntas importantes, tá? A primeira delas são as questões centrais da ontologia contemporânea, né? Quem é o ente que tem a possibilidade de se perguntar sobre o sentido do ser, né? O que é um ente, pessoal? Ente é tudo que existe, é tudo que está aí. Tudo que está à nossa volta são os entes, né? A ontologia é o estudo dos entes. Não doentes, tá, pessoal? É ente. O que é um ente? Um ente é tudo que existe, é tudo que está aí, né? As coisas materiais, os animais, a natureza, os seres humanos, todos somos entes. Mas só tem um ente que consegue pensar sobre o sentido de ser. Quem é esse ente? É o ser humano, tá? Por exemplo, os cavalos não pensam sobre o sentido da sua existência, né? Um cavalo simplesmente exerce a sua cavaleidade. Ele é simplesmente um ente, né? Ele está aí. Ele não faz nada além do que aquilo que a sua natureza o determina. Os seres humanos não. Os seres humanos podem pensar sobre o que eles querem fazer consigo e com os outros entes, tá? Luciano, tá dando para entender isso? Sim. Ótimo. Tu tem cavalo ainda, Luciano? Não, eu nunca tinha, Sérgio, mas eu sempre pegava emprestado, entendeu? Ah, sim. Pois bem, o cavalo que você pegava emprestado, ele fazia alguma coisa assim por conta própria? Ele podia pensar sobre, ele podia decidir o que ele iria fazer? Sim ou não? Deixa eu pensar. Sim, porque pode até me derrubar, pode, sabe, pode me derrubar, pode me dar uma patada, pode me dar uma mordida lá pra Todas frente. essas. Sim, 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 entendi o que você quis dizer. Todas essas ações, morder, te dar uma patada, te derrubar, será que ele teria consciência assim? Agora eu vou derrubar o Luciano. Agora eu quero morder o Luciano. Será que ele conseguiria fazer isso? Ou ele faz isso por instinto animal? Eu acho estímulo animal. Perfeito, exatamente. Ele não consegue, Luciano, o cavalo que você. Vamos imaginar esse último cavalo que você pegou emprestado. Ele não consegue decidir, bom, amanhã eu vou dar um coice no Luciano. Ele não consegue fazer isso, tá? Mas você, Luciano, como um ser humano dotado de capacidades racionais, pode decidir. Amanhã eu vou encilhar este cavalo e vou até o parque de rodeio e vou caminhar pela cidade. Você consegue fazer um projeto, você consegue pensar, você consegue cuidar do cavalo, você consegue decidir sobre quando você vai fazer. E se acontece alguma coisa, não, mas amanhã eu não posso, terei aula.
então eu não vou poder fazer isso. O cavalo não consegue fazer isso, entendeu? Sim. Então essa capacidade de refletir sobre as coisas que, segundo Heidegger, o mundo moderno ele tem dificultado os seres humanos de fazer. A gente fica assim tão imerso no que nas obrigações desse mundo contemporâneo, mundo moderno, melhor dizendo, né, que a gente esquece muitas vezes de pensar no sentido das coisas, né, no pensar por que vamos fazer aquilo. Tá? O que o Heidegger chama de pensar sobre entender o fundamento da existência de si mesmo e encontrar sentido para revelar e falar o ser. Né? Somente nós, Luciano, nós seres humanos, podemos assim, bom, eu vou buscar ser uma pessoa feliz. O cavalo não consegue fazer essa pergunta, né? Um cavalo ele não vai buscar a sua felicidade, ele não vai querer encontrar um lugar para viver melhor, né? O cavalo é um cavalo, ele vai fazer as coisas instintivamente, né? Agora, os seres humanos não. Os seres humanos eles vão, bom, eu vou procurar viver bem, eu vou querer ficar perto de pessoas que me cuidam, eu vou querer me sentir mais feliz, eu vou querer fazer coisas que me dão prazer. Os animais não conseguem, nenhum outro ente consegue fazer isso. Os cavalos, eles fazem coisas de cavalos desde sempre, Luciano. Os seres humanos, ao longo do tempo, eles vão se transformando, né? Tá aí o exemplo, né? Que nós, ora, vivíamos talvez numa condição que as coisas não estavam muito bem para nós, e por nossa capacidade humana e liberdade podemos decidir. Não, eu quero fazer esta escolha, eu quero tomar essa decisão, eu quero seguir por este caminho. Eu vou deixar de fazer tal coisa e vou querer fazer outra coisa. Essa capacidade, né, ela está ligada àquilo que a ciência não consegue fazer. A ciência não consegue dar um sentido para a nossa existência. Quem dá sentido para as coisas somos nós, seres humanos. Nós decidimos o que vamos fazer. Não é a ciência que diz para a gente o que a gente tem que fazer. Somos nós que decidimos. Né? A essa pergunta sobre a existência nossa de seres humanos, o Heidegger elabora uma das expressões, Luciano, mais bonitas da história da filosofia. Ele desenvolve um conceito, é um conceito da língua alemã, difícil de traduzir para o português, que é o conceito de Dasein. A palavra Dasein, na língua alemã, ela significa, traduzindo, né, para o português, que é a nossa língua, Luciano, a língua que a gente usa, e turma de agropecuária, significa eis aí o ser, ou também ser aí, ou, para uma expressão mais popular, cotidiana, é a presença de alguém. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa conhecida da minha família, né? Mas que significa, tem muito a ver com isso que o Heidegger falava. Né? Recentemente morreu o pai da minha esposa, né? E a minha sogra viveu 60 anos com ele. E depois que ele morreu, logo depois que ele morreu, na casa que eles moravam, ela não quis mais morar na casa que eles moravam. Ela quis morar com o filho, né? Porque ela começou a sentir o seguinte, ela fazia o almoço, almoçava, e aí os últimos tempos, né, da vida do meu sogro, ele vivia na cama. Ela queria preparar um prato de comida e levar lá no quarto para dar para ele comer. Né? Tamanha a força da presença de um ser humano. A presença não é só a presença física, mas é aquilo que marca a condição de um ser humano. Isso é a presença. A presença é quando alguém faz falta. Né? Quando existe um ser humano que faz falta, né? Porque aquele ser humano tem um sentido. Né? Ele está ali o seu ser. Eis aí o ser. Né? Por isso que a morte é um tema importante na filosofia do Heidegger. Né? A morte e a angústia. A morte e a angústia são dois temas fundamentais no pensamento do Heidegger. Quando a gente pensa na morte e se angustia com isso, que a gente consegue pensar uma existência autêntica. Né? O que o Heidegger vai dizer é o seguinte, olha, existem dois tipos de existências. Uma existência autêntica, presta atenção nisso, e uma existência inautêntica.
O que seria uma existência inautêntica? É aquela da faticidade, da existencialidade cotidiana dos seres humanos, de nós, seres humanos concretos, no nosso dia a dia. É aquele ser humano exilado em si mesmo, como diz o Heidegger, né? Que é apenas nada mais do que um ente. Existem pessoas que estão isoladas em si mesmas, que elas não pensam no sentido da sua existência. Quando elas começam a pensar para além das coisas da facticidade, das coisas do cotidiano, essas pessoas elas começam a transcender, né, ao que o Heidegger chama de transcendência, que é a nossa capacidade de projetar algo além do mundo cotidiano que nós estamos inseridos, né? Essa é uma expressão muito legal, porque caracteriza o ser humano como um projeto, né? O que é um projeto? Um projeto é assim, ó, né? Vocês vão construir uma casa. Imagina, Luciano, que você vai construir uma casa. Você vai pensar essa casa antes de fazer a casa, né? Você vai pensá-la na sua cabeça. Você vai vê-la como um projeto, né? Eu quero uma casa com 3 quartos, com um pátio grande, com uma piscina no fundo, com um portão que proteja a casa, né? Você primeiro faz um projeto. Toda obra, toda ação, ela começa com um projeto, né? E nós, seres humanos, temos a capacidade de projetar a nossa vida, projetar o sentido da nossa existência, né? E aí nós vamos nos dar conta que nós, enquanto seres humanos, somos seres dotados de infinitas possibilidades. Nós somos seres abertos para a existência. A nossa existência ela é absolutamente aberta, né? Ela não é determinada. Existe um mundo cotidiano, existe o mundo da faticidade, existe o mundo do concreto, da realidade ordinária, cotidiana. Ele está aí. Mas nós, seres humanos, somos seres que somos capazes de transcender isso, de imaginar um mundo diferente, de pensar num estado de coisas que vai para além dessa existência cotidiana, fatídica, ordinária, né? É o que nos move. É esse sentimento de ir além, de dar um passo além, que nos move, que nos caracteriza como seres humanos. Eu coloquei essa expressão aí, imaginem que vocês foram lá no... tem um morro aí em Rolante, né, que o pessoal faz passeios de asa delta, né, Luciano? Não tem um morro aí que tem uma vista bonita? Como é que é o nome do lugar? Fui só uma vez. Como é que é? Fui só uma vez. Como é que é o nome do lugar lá, Luciano? Morro da Asa Delta é Morro Grande, isso. Morro Grande, no Morro Grande. Então veja bem, ó, se você subir lá no Morro Grande e ficar contemplando a paisagem, olhando, né, você vai sentir, é isso que o Heidegger chama atenção, né? Você vai sentir a capacidade de se projetar para além daquele mundo ali. Você olha e diz, nossa, que vista bonita, né? Que pôr do sol lindo, que lugar de contemplar. Um cavalo, se você botar um cavalo lá no Morro Grande, o máximo que ele vai querer fazer é pastar, né? Ele não vai fazer nada além disso, Luciano. Agora, nós, seres humanos, olha o que os seres humanos inventaram. Asa delta, né? É você poder dar simular que você é um pássaro. Isso nenhum. Um cavalo não simula que é um pássaro. Um cavalo só faz coisas de cavalos, né? Mas ele não consegue ir além desse mundo ordinário, né? Ele não consegue ir além disso, né? E ele vive uma vida absolutamente ligada à sua faticidade, à sua condição de cavalo. Ele não vai além, ele não extrapola, ele não dá um passo além, né? Cavalos fazem coisas de cavalos desde sempre. Seres humanos fazem, a cada época, a cada tempo, eles fazem algo diferente. Bom, outras duas experiências, 2 temas, então eu já falei um pouquinho, né, dessa questão da existência, né, que joga para outros 2 conceitos bem importantes na filosofia do Heidegger, que é o conceito de morte, né, a ideia de morte. Para Heidegger, a morte é a impossibilidade de todas as possibilidades. É a possibilidade inexorável para todos, Luciano. Todos nós vamos morrer. Todos. Sim. Independentemente do projeto que nós pensarmos para nós mesmos, a morte é o ponto final que está lá no horizonte.
É uma Bom, pena. como é que é? É uma pena. Ah, É verdade. É uma pena. Mas se nós não pensarmos na morte e se nós não imaginarmos que ela é a nossa, será o ponto final da nossa existência, a gente deve tê-la sempre como um horizonte. Mas assim, ó, é mais ou menos assim, Luciano. É onde você está hoje, dia 16 de dezembro. Imagina o que você está fazendo aí agora. Você está em casa, Luciano? sim, eu estou em casa. Pois é, hoje você está em casa. Sim, pode falar. Você está em casa, está aí na tua casa, né? Hoje, dia 16 de dezembro de 2021. Você não sabe quando é a tua morte, quando será a tua morte. Eu não sei quando vai ser a minha. Eu não sei quando será a morte das pessoas que estão próximas de mim, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus pais. Eu não sei quando que vai ser. Mas ela vai acontecer para todos. É inexorável. Não tem como fugir disso. Independentemente de se eu fizer um mega projeto de vida ou levar uma vida ligada ao mundo ordinário. O Heidegger vai dizer que é a morte que gera angústia nos seres humanos, né? A morte nos deixa angustiados, né? Mas também é a morte que gera angústia, mas é que ela pode ser a responsável para que a gente possa ter uma consciência maior da nossa existência, uma consciência autêntica, para compreender a natureza da nossa condição humana, né? Se nós não pensarmos na nossa condição de humanos, a gente vai a gente vai viver, como o Heidegger fala, uma vida no anonimato, uma vida sem compreensão da própria vida e da própria morte, uma vida de manada, uma vida dispensável, uma vida que, por exemplo, que nem o meu sogro, né, que é minha sogra, depois de dias dele morto, queria preparar um prato de comida para levar, é que ela sentia essa presença, né? Ela tinha essa presença dele foi importante na vida dela, né? 60 anos vivendo juntos, filhos, alegrias, tristezas, né? Essa existência, essa angústia, né? Ela gerou a presença desse ser humano, né? De certa forma, o que o Heidegger nos chama a atenção é que a gente precisa pensar na morte como um motor, como uma energia, como uma gasolina, vamos dizer assim, um combustível para a nossa vida, né? Para a gente pensar uma vida de sentido, uma vida autêntica, não uma vida desprovida de sentido, uma vida em que você simplesmente vai fazendo o que os outros querem que você faça. Essa é uma vida inautêntica, né? Essa tela que vocês estão vendo aí, O Grito, do Edvard Munch, né, que é um pintor norueguês, ele coloca, né, a tela chama-se O Grito, né? E, na verdade, o que ele está chamando a atenção para a gente é isso, né? A gente precisa pensar a nossa existência como algo que nos espanta, algo que nos assola, algo que nos causa perturbação, em certo sentido, né? Mas no sentido de que nós precisamos pensar formas de viver essa vida. Ela não está dada, Luciano. Você está terminando o curso técnico em agropecuária, vai terminar os seus estudos, e ano que vem você pode começar tudo de novo. Pode começar a fazer algo totalmente diferente. Pode iniciar uma nova jornada. O mundo não acabou. Enquanto você tem vida, né, você pode pensar no que você vai fazer, o que você quer fazer. Tá? Essa é a nossa marca como seres humanos. Né? É isso que nos move, é isso que nos caracteriza como seres humanos. Já pensou, Luciano, o que tu vai fazer depois de formado em técnico em agropecuária? Pai, eu não pensei muito bem ainda. Mas isso é uma coisa muito boa. Você tem uma infinidade de possibilidades, né? Sim. Você tem muitas opções, muitas atividades que você pode exercer. Pode não fazer nada, né? Pode parar de fazer um curso técnico e terminar. Pode querer entrar numa faculdade, pode querer exercer atividade profissional, né? Pode querer, enfim, sei lá. Tem infinidade de possibilidades, né? Você vai ter que decidir e vai escolher, né? Isso gera uma angústia, mas ao mesmo tempo nos marca como seres humanos, né? Os cavalos que você pegava emprestado, eles não fazem nada, eles não decidem nada, eles não conseguem fazer nada, tá? Bom, para a gente finalizar,
O que o Heidegger fez, pessoal? E é algo interessantíssimo também a vida do Heidegger. Valeria a pena uma aula só sobre a vida dele. Quando ele saiu da Universidade de Freiburg, ele abandonou, então, essa atividade mais acadêmica, profissional, né? Mas ele continuou sendo professor, né? E continuou trabalhando como professor universitário, escrevendo livros, publicando artigos, né? Só que ele teve uma mudança radical de vida, né? Ele foi morar nessa casinha que vocês estão vendo aí, Luciano. Tá vendo uma casa aqui, ó? Olha só uma casa, ó. Parece, às vezes, algumas casas que eu via lá no interior de Rolante. Muito parecido, né? Essa casa, ela existe. Ela ela é uma casa que ela é isolada, totalmente afastada de um centro, de uma cidade, né? É uma casa bem pequena, tem 4 cômodos, uma sala que é cozinha junto com a sala e cozinha interligadas, um banheiro pequeno e 2 quartos, né? Um quarto em que o Heidegger e a sua esposa dormiam e um quarto que eles estudavam, né? Ele e a sua esposa. Então, o Heidegger ficou conhecido como o pensador da Floresta Negra. A Alemanha teve todo um processo de reflorestamento, né? Muitas das suas florestas tinham sido dizimadas, né? E depois foram replantadas. Vocês estão vendo ali que são florestas né? Que foram árvores que foram replantadas. E ele vai morar no meio de um lugar desse, no meio de uma floresta, né? Uma cabana bem simples, vivendo uma vida muito modesta, né? E aí ele sugere, então, e eu acho isso fantástico, né? O pensador da Floresta Negra sugere uma reconciliação com o espírito dos primeiros poetas pensadores, os primeiros filósofos, com a solidez e a maturidade da racionalidade feita ao serviço do ser, que é o peso e o sentido absoluto da realidade. Então, o Heidegger, Luciano, ele vai resgatar os primeiros filósofos. A sua filosofia, na verdade, nada mais é do que um resgate da filosofia grega antiga. E aí, ele vai buscar qual que era o sentido da palavra filosofia. E aí, Luciano, o Heidegger vai fazer uma rememoração, vamos dizer assim, né, do pensamento do significado, né, que está por trás da palavra filósofo. É mais ou menos assim, ó, Luciano. O Heidegger vai dizer que um filósofo, a palavra filósofo, ela é um adjetivo. O que é um adjetivo? É uma qualidade da pessoa. O filósofo é aquele que fala assim como o Logos fala. A expressão grega é hos philein to sophon, que quer dizer o quê? Falar como o Logos fala. Aí a pergunta, né? O que é o Logos? O Logos é a nossa capacidade racional. É deixar falar como um ser humano fala. Falar sobre o sentido das coisas. Tá? E aí tem um texto que eu disponibilizei ele para vocês, que está nesse livro aqui. É um texto chamado Que é isto, a filosofia? E o Heidegger, lá na página 21, diz o seguinte: pelo espanto, os homens chegam agora e chegaram antigamente à origem imperante do filosofar, aquilo de onde nasce o filosofar e que constantemente determina a sua marcha. O que é isso? É o Logos. O que é o Logos? É falar como a razão fala, falar sobre o sentido das coisas, falar como somente seres humanos falam, não como seres, como máquinas, não como seres que instrumentalizam os seus conhecimentos, não como seres que usam somente a técnica como uma finalidade, como meio, tá? Usar a razão para descrever o mundo da forma mais com sentido que pode existir, tá? O Heidegger encontra o sentido da existência nessa casinha, uma cabana, no meio de uma floresta, vivendo em 4 cômodos, ele e sua esposa. Ele escreve toda a sua filosofia com base nessa noção, né, de que os seres humanos precisam se espantar com a sua condição de serem humanos, né? Eles não devem simplesmente fazer coisas, se espantar com os benefícios que as máquinas podem nos trazer, mas eles devem se espantar com o sentido do seu ser, da sua condição de seres humanos, tá? Bom, pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado, né? Não sei se vocês têm se o Luciano tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, Luciano? Tá tranquilo? Tudo certo. Gostou da aula hoje? Foi tranquila? Gostei. Tranquilo. Então tá bom. Luciano, eu te aviso e assim aviso a turma também.
na próxima semana, nós não vamos ter encontro síncrono, nós não vamos ter aula dia 23, né, quinta-feira, porque eu estou entrando em férias amanhã. Amanhã inicia meu período de férias relativo ainda ao ano lá de 2020, que eu não tirei férias, né, em 2020. Eu estava afastado, depois começou, eu retornei, não fiz férias naquele período. Então, as minhas férias, eu tenho ainda 15 dias de férias agora no ano de 2021, referente a 2020, né, que eu vou começar amanhã. Então, eu entro de férias, vocês vão ter leituras, tarefas lá disponíveis no Moodle, tá? Mas nós não teremos encontro na semana que vem, dia 23. Já será a véspera de feriado, né, de Natal, e aí vai vir o recesso ali de Natal, entre Natal e Ano Novo, e nós nos encontramos novamente no dia 4 de janeiro, eu espero presencial. Luciano, quero te ver lá no campus, dê um jeito de ir para lá, tá? Nós vamos nos encontrar lá no campus na terça-feira, no final da manhã, né? Eu sei que vocês já têm uma aula de matemática nesse dia, mas espero poder encontrar todos vocês, ou quem puder, pelo menos, né? Lá no dia 4 de janeiro, lá no campus, né? Com uma atividade presencial. Teremos uma aula presencial, tá bom? Então, vocês têm um questionário para responder lá, está disponível no Moodle, tá? Luciano, você também, depois, quiser uma ajuda, né, um apoio para responder, você está disponível. É só a gente combinar isso direitinho. Vocês têm um questionário para responder também, como atividade avaliativa desse bloco. Tá bom? Certinho, pessoal? Tá bom. Eu vou interromper a gravação. E a gente conclui, então, aqui.